Então, pessoal, nós vamos prosseguir com o nosso material Aprender Sempre, volume 2, começando agora a sequência 2, né? E nessas primeiras aulas nós vamos falar de proporcionalidade em segmento de reta, que tem por objetivo reconhecer o conceito de razão entre duas grandezas, calcular a razão entre medidas de dois segmentos de reta, reconhecer o conceito de proporcionalidade de segmentos proporcionais, calcular a medida de segmentos proporcionais. Nós estávamos trabalhando anteriormente com grandezas, então já vínhamos falando bastante a respeito de proporcionalidade. Vamos fazer agora essa sequência e vamos ver como acontece isso, né? Proporcionalidade em segmentos de retas, para começar. Vamos fazer bastante exercício para sedimentar os conhecimentos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, São Paulo é o município mais populoso do Brasil, com cerca de 12.325.232 habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro, com aproximadamente 6.747.815 habitantes. A densidade demográfica é uma grandeza obtida pela razão entre a quantidade de habitantes e a área territorial da localidade considerada. E ela nos informa quão povoado é esse local. Então, densidade demográfica é a gente dividir a quantidade de pessoas pela área em que essa população ocupa. E aí a gente descobre quão povoado é esse local. Isso é densidade demográfica. É uma razão importantíssima para a gente estudar. Observe as informações referentes ao município de São Paulo e do Rio de Janeiro e, com esses dados, determine a densidade demográfica de ambos, ou de ambas, né, as cidades. E escreva um breve comentário comparando os resultados obtidos. Bem, eu coloquei aqui, essas informações que estão ali no seu material para mim poder começar a trabalhar. Então, aqui está o município de São Paulo e Rio de Janeiro, população de São Paulo e Rio de Janeiro, a área de São Paulo e Rio de Janeiro, e nós vamos colocar aqui o resultado da densidade demográfica de cada uma dessas cidades. Bom, São Paulo tem uma população de 12.325.732 habitantes, e uma área de 1.521 quilômetros, 110. 1.521 quilômetros, né? Quadrado. Rio de Janeiro, 6.747.815 para uma área de 1.200,329 quilômetros quadrados. Estamos falando de área. Então vamos ver primeiro a densidade demográfica de São Paulo, do município de São Paulo. Então eu coloquei aqui, vamos fazer a razão entre a população da cidade de São Paulo e a área da cidade de São Paulo. Então, a população está aqui, 12.325.732. E a sua área é 1.521,110 km². Então, é só dividir. Então, é evidente que eu vou precisar de uma calculadora, né? 12.325.732. Estou só copiando e vou dividir por 1.521,110. Isso dá 8.103,1. Deixa eu dar uma conferida. 8.103,1 habitantes por quilômetro quadrado. 12.325.732 dividido por 1.521,110. Exatamente. 8.103. 8.103,2. Deixa assim mesmo. 8.103,1. 8.103,1. Agora as unidades. Habitantes por quilômetro quadrado.
Isso é na média. Existem regiões mais povoadas que outras. Mas na média tem 8.103 habitantes a cada quilômetro quadrado. Agora vamos para a cidade do Rio de Janeiro. Então, é a população da cidade do Rio de Janeiro. Estou colocando só RJ. Sobre a área em quilômetros quadrados. Então, só vamos copiar os dados da tabela que ele deu. 6.747.815 habitantes sobre 1.200,329 quilômetros quadrados. Deixa eu colocar aqui, né? Que eu coloquei a resposta lá, mas não coloquei aqui na frente. 8.103,1 habitantes por quilômetros quadrados. É a cidade de São Paulo, tá? Estou recolocando ali. Agora do Rio de Janeiro. 6.747.815 dividido por 1.200.329. 5.621,63. Deixa eu dar uma conferida. 6.747.815 dividido por 1.200.329. Exatamente. Vou colocar 5.621,6. 5.621,6 habitantes por quilômetro quadrado. E preencher a tabela. 5.621,6 habitantes por quilômetro quadrado. Bom, ele quer que a gente faça uma interpretação. Bom, a cidade de São Paulo, ao pé da letra, é isso aqui. São Paulo, 8.103 habitantes por quilômetro quadrado. Rio de Janeiro, 5.621 habitantes por quilômetro quadrado, na média. Então, a população, a densidade demográfica de São Paulo é maior que a densidade demográfica da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Era isso que a gente teria que interpretar. Há uma densidade maior, ou seja, existem mais pessoas morando em São Paulo por quilômetro quadrado do que na cidade do Rio de Janeiro. Vamos ver uma outra situação aqui. Estima-se que, em linha reta, a distância da cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro é de aproximadamente 430 quilômetros, enquanto até Brasília tem-se cerca de 873 quilômetros. Veja a representação dessas informações no mapa e determine a razão entre as medidas dos segmentos que representam a distância em linha reta de São Paulo ao Rio de Janeiro e até Brasília, respectivamente. E o que essa razão nos informa? Então eu trouxe para cá esses dados. Ele quer uma razão. Bom, então eu trouxe para cá. São Paulo ao Rio de Janeiro, aproximadamente 430 quilômetros. São Paulo a Brasília, aproximadamente 873 quilômetros. Eu vou fazer São Paulo a Rio de Janeiro, a São Paulo, sobre São Paulo, Brasília. Troquei. 430 quilômetros, São Paulo, Rio de Janeiro, 873 quilômetros, São Paulo, Brasília. O que ele quer é que a gente faça uma interpretação disso aqui. Perceba que 873 é um pouco a mais que o dobro de 430.
Mas não interessa para a gente essa conta agora. Interessa dizer isso aqui, ó. Se eu tivesse aqui, ó, 430 sobre 860, ó, simplificando, dividido por 430 em cima, daria 1, dividido por 430 embaixo, daria 2. É por isso que ele colocou aproximadamente. Então eu posso pegar esse resultado e colocar aqui, ó. Então, qual a razão que existe entre as distâncias de São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo, Brasília? É 1:2, ou seja, a distância de São Paulo a Brasília é aproximadamente o dobro da distância de São Paulo ao Rio de Janeiro. Posso também dizer que a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro é a metade da distância que existe de São Paulo a Brasília. Era isso. Tá? Então, não deveríamos ter uma preocupação aqui em fazer a continha e achar, e dar uma... né? Era ter essa ideia de 430, no denominador 873, olhar para cá e ver que dobrando dá 860. Então, eu estou colocando aqui, ó. Fiz esse estudo à parte e cheguei a essa conclusão. Então, eu vou tirar esse igual e colocar aproximadamente. Tá? Então, a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro é aproximadamente a metade da distância que tem entre São Paulo e Brasília. Por outro lado, eu posso dizer que a distância de São Paulo a Brasília é aproximadamente o dobro da distância de São Paulo ao Rio de Janeiro. Fechou. Era isso que a gente tinha que fazer. Vamos seguir.